Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 7. É um capítulo, assim, bem tenso, né? Foca nas instruções finais para Noé e, claro, no começo do dilúvio. Deus fala para Noé e a família entrarem na arca. O motivo? Ele era considerado justo, né? Naquela geração, ok? Vamos dar uma olhada nisso. A questão dos animais é curiosa. 7 pares dos puros, só um par dos impuros, e 7 pares das aves também. O objetivo é, claro, preservar as espécies, né? Mas essa distinção toda, puro e impuro, tão cedo assim, chama atenção, não acho? Exato. O que é fascinante aqui é, hã, justamente essa categorização, sabe. A gente costuma pensar mais nisso lá com Moisés, né, nas leis e tal, mas já aparece aqui. Talvez, uma preocupação com rituais ou com o que eles precisariam logo depois para sacrifício, para comer. Mostra um cuidado, assim, um planejamento divino bem detalhado que vai além de só sobreviver. Faz sentido pensar por aí. E a cronologia, a quase jornalística, tem aquele aviso, né? 7 dias antes. E aí, pronto, 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. E aqui fica bem interessante, o texto marca a idade de Noé, 600 anos, 600. quando tudo começou. Esses números 7 e 40, eles aparecem bastante na Bíblia, né? Parecem ter um significado especial. Com certeza. O 7 muitas vezes é completude, perfeição divina, né? E o 40, geralmente um tempo de prova, de mudança, de transformação. E a descrição do dilúvio em si, nossa, usa uma linguagem muito forte. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Tipo, água vindo de baixo e as comportas do céu se abriram. A água de cima também. Remete àquela ideia antiga, sabe? De águas primordiais contidas em cima e embaixo da terra sendo liberadas. Não é só uma chuva forte, é tipo o colapso da ordem cósmica, uma coisa imensa. Nossa, uma imagem realmente impressionante. E a escala que descrevem? Difícil até de visualizar. As águas cobrindo tudo, até as montanhas mais altas. E ainda diz que superou os picos por 15 côvados. Um côvado é tipo meio metro. Então, mais ou menos uns 7 metros de água acima das montanhas mais altas. É muita água. Exatamente. A ideia é mostrar um evento global mesmo, um reset total do mundo, né? E a precisão continua, olha só, no dia exato que a chuva começa, o ano 600 de Noé, mês 2, dia 17, é que ele, a família e os animais, todos entram na arca. E tem aquele detalhe, que sempre me pega um pouco. O texto fala, o Senhor o fechou por fora. Não foi o Noé que fechou a porta. Foi Deus. Qual a importância disso? Olha, esse ponto é crucial. Não é só um detalhe assim logístico, sabe? O fato de ser Deus fechando a porta por fora, isso tem um peso teológico muito grande. Pode ser visto como proteção final, claro, garantindo a segurança ali dentro, mas também é como um selo divino, né, sobre o juízo que estava começando lá fora, a salvação de um lado, a condenação do outro, demarcadas por essa ação divina. Tira do Noé essa responsabilidade final, entende? Entendi. Muda a perspectiva, né? E as consequências lá fora, a descrição é bem brutal, direta. Sim, a narrativa não alivia nesse ponto, não, é implacável. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas e estava em terra seca, morreu. Ponto. Humanos, animais domésticos, selvagens, répteis, aves. Tudo. A aniquilação é descrita como total para a vida terrestre fora da arca, uma coisa drástica. Só sobreviveram mesmo Noé e quem estava com ele ali, confinado naquele espaço de salvação. Uma destruição em massa e, do outro lado, uma preservação mínima super específica. E essa situação toda não foi rápida, né? O capítulo termina falando que as águas prevaleceram por 150 dias. Caramba, 150 dias. 5 meses de inundação total. É muito tempo. Então, resumindo o que a gente viu aqui em Gênesis 7, temos as instruções de Deus, bem detalhadas, a obediência de Noé, um cataclismo de proporções cósmicas e uma salvação muito, muito seletiva. O que fica disso tudo, né? Pra gente pensar. É, fica essa imagem poderosa, né, de um juízo radical,
Radical mesmo, mas ao mesmo tempo uma graça muito específica. A narrativa coloca esse dualismo de forma muito clara: destruição quase absoluta de um lado e preservação cuidadosa do outro. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir. Como que essa narrativa equilibra, sabe, essa ideia de uma ira divina tão forte, tão avassaladora, com um plano tão detalhado, tão cuidadoso para a vida continuar? A precisão toda nos detalhes, as datas, as medidas, o próprio ato de Deus fechar a porta, tudo isso convida a gente a pensar mais fundo sobre a natureza complexa da justiça e da misericórdia, como elas são apresentadas nesse texto tão antigo.